E se um carro tivesse que escolher entre salvar o motorista ou um pedestre, parece cena de ficção, mas é uma questão real enfrentada pelos veículos autônomos. Por trás dessas decisões existe algo que revela muito sobre nós mesmos. Afinal, quem deve ser priorizado em uma situação de risco? O passageiro que confiou sua vida à tecnologia? Ou o pedestre que apenas atravessava a rua? Os carros autônomos usam algoritmos complexos para decidir o que fazer em situações de emergência. E o que acontece quando diferentes valores humanos influenciam essas decisões? Do outro, idosos. Cada linha de código reflete uma visão ética, uma cultura. O resultado foi surpreendente, uma forma de enxergar o que é certo e errado. Somos obrigados a encarar perguntas que antes pertenciam apenas à filosofia. Mas as decisões mais difíceis ainda dizem muito sobre quem nós somos. Mapa do mundo mostrando variações culturais. Exemplo, o projeto Moral Machine, do Met, revelou que em alguns países as pessoas preferem salvar os jovens, enquanto em outros priorizam os idosos. Éticos envolvendo carros autônomos. Diferentes culturas faziam escolhas diferentes sobre quem salvar. Isso mostra que os algoritmos não são neutros. Eles acabam refletindo os valores e crenças de quem os cria. Sociedade que treina o sistema. Esses vieses são quase invisíveis, mas têm muito poder. Ao ensinar uma imposto automóvel, acabamos passando para ela parte dos nossos próprios julgamentos. Um carro pode agir de forma diferente, dependendo da cultura do país, criando desigualdades e injustiças em escala global. Mas existem formas de reduzir esses vieses e tornar as decisões das IAs mais equilibradas. Diversidade nas equipes de desenvolvimento incluir pessoas de diferentes culturas, áreas e origens. Transparência nos algoritmos. Realizar auditorias éticas e divulgar os critérios de decisão. Treinamento multicultural. Usar dados de várias regiões e contextos. Educação ética em tecnologia. Formar profissionais conscientes sobre os impactos dos vieses. O dilema do carro autônomo vai além da tecnologia. Ele nos faz pensar sobre o que é justo, humano e ético. A inteligência artificial só será realmente inteligente quando também for justa. Gráfico mostrando preferências por região Ocidente x Oriente. O Met lançou o experimento global Moral Machine, em que mais de 40 milhões de pessoas participaram de dilemas. Um carro autônomo diante de dois caminhos. De um lado, jovens. O principal viés aqui é o viés cultural. Quando as decisões de uma, se não forem controlados, esses vieses podem gerar decisões perigosas. Mas quem define o que é certo ou errado para uma máquina? Essas escolhas não são apenas sobre máquinas, são sobre valores humanos. Imagine a cena: um carro autônomo trafega por uma avenida movimentada. À frente, um muro. O sistema precisa decidir em frações de segundo. Se desvia e arrisca a vida do passageiro ou mantém a rota e atinge o pedestre. Não há tempo para pedir ajuda humana. A decisão pertence à máquina. Mas essa é uma das perguntas mais reais e complexas do nosso tempo. Ela não fala apenas sobre tecnologia, mas sobre valores, sobre o que consideramos justo, mais eficiência e maior liberdade. Afinal, mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados por erro humano. Ao eliminar distrações, fadiga e impulsividade, os sistemas de direção automatizada poderiam salvar milhões de vidas por ano. Mas com o poder de decidir vem a responsabilidade moral. Ela também assume o papel de agente ético, um ser, ainda que digital. E é nesse ponto que a tecnologia encontra a filosofia. A pergunta que antes estava restrita às salas de aula, e essa questão não é nova. Filósofos chamam isso de o dilema do bonde trolley problem. A ideia é simples. Um bonde desgovernado está prestes a atropelar 5 pessoas. Você pode puxar uma alavanca e desviá-lo para um trilho onde há apenas uma pessoa. O que é mais ético, agir e causar uma morte, ou não agir e permitir 5? Nos carros autônomos, esse dilema deixa de ser hipotético e passa a ser programável. ChatGPT. Entrar, você disse. E se um carro tivesse que escolher entre salvar o motorista ou um pedestre? Parece cena de ficção, mas é uma questão real enfrentada pelos veículos autônomos. Por trás dessas decisões existe algo que revela muito sobre nós mesmos.
Afinal, quem deve ser priorizado em uma situação de risco? O passageiro que confiou sua vida à tecnologia? Ou o pedestre que apenas atravessava a rua? Os carros autônomos usam algoritmos complexos para decidir o que fazer em situações de emergência. Mas quem define o que é certo ou errado para uma máquina? E o que acontece quando diferentes valores humanos influenciam essas decisões? Essas escolhas não são apenas sobre máquinas, são sobre valores humanos. Cada linha de código reflete uma visão ética, uma cultura, uma forma de enxergar o que é certo e errado. Enquanto a tecnologia avança, somos obrigados a encarar perguntas que antes pertenciam apenas à filosofia. No fim, os carros podem até pensar sozinhos, mas as decisões mais difíceis ainda dizem muito sobre quem nós somos. Mapa do mundo mostrando variações culturais. E o fim, com um novo começo na era tecnológica.